Olá, olá, seja muito bem-vindo. Esse é o TND Clube Teológico e eu sou Samuel Góes. E no vídeo de hoje eu quero comentar com você quais os obstáculos aos estudos teológicos. É isso mesmo. Sem mais delongas, vamos à vinheta. Ok, sejam todos bem-vindos. Meu muito obrigado a todos vocês que têm feito as inscrições e também têm nos auxiliado, assistindo e comentando de alguma forma. Isso tem me ajudado demais. Eu quero pedir algumas coisas a você no primeiro instante. O seu voto de confiança em deixar um like e também fazer algum comentário que possa me ajudar como feedback para que eu possa melhorar nos meus estudos. A outra coisa que eu quero lhe pedir é para você compartilhar com amigos, parentes, vizinhos. Sinceramente, eu creio que o assunto teológico ele pode nos auxiliar em muitas coisas, nos aprofundando intelectualmente e também espiritualmente. Eu acredito isso e quero compartilhar com você 3 pontos sobre os obstáculos aos estudos teológicos, ok? Então, o primeiro deles é terceirizar a responsabilidade da construção do conhecimento. Segundo, é entender que o que tinha de aprender já aprendemos e não temos mais nada para aprender. E o terceiro ponto é que estudar teologia apenas para embasar aquilo que já está na minha mente previamente. Ou seja, eu já vou viciado ao assunto, né? Eu não ponho o assunto à prova. Então, vamos pincelar aqui rapidamente para a gente não ser cansativo e também contribuir de alguma forma. Quais são os obstáculos que impedem a gente ser mais frutífero nos estudos teológicos? Eu vou ler aqui, vou indicar esse livro. Esse livro é Os Fundamentos Inabaláveis, do Norman Geisler e Peter Bushino. Logo na introdução, eu achei muito interessante, é porque ele fala sobre um ocorrido em janeiro de 1986, o lançamento do ônibus espacial da Chrysler. O que isso tem a ver com o nosso comentário? Tem tudo a ver com o primeiro ponto aqui, você vai já saber. Ele diz que a tripulação confiou aos engenheiros a responsabilidade de uma série de coisas. E, infelizmente, os engenheiros teve uma comissão que deu um laudo dizendo que tinha algum problema, que era comprometedor fazer aquela viagem. No entanto, devido a vários fatores, a mídia já está sabendo, parece que forçou a não voltar atrás, a retroceder, a dar um passo atrás e abortar a ação, abortar ali aquele lançamento. Infelizmente, por conta dessa coragem, por conta deles terem lançado as suas confianças na mão de quem quer que seja, o problema que parecia pequeno se transformou no pior de todos. Com 73 segundos após o lançamento, o ônibus espacial chamado Chrysler, em 1986, explodiu e todos morreram. O laudo constatou que um lacre de segurança estava comprometido e ele isolava os combustíveis e, infelizmente, ele não cumpriu o que deveria cumprir tecnicamente. O fato é que as pessoas já sabiam, pelo menos foram avisadas de um possível problema, mas elas estavam tão com a pressão da mídia e tantas outras coisas, tantos outros fatores, que eles passaram por cima desse detalhe. É que uma das coisas que atrapalha muito os estudos teológicos é você terceirizar, você deixar nas mãos de outros a sua responsabilidade da construção do conhecimento. O que a gente pode fazer para evitar isso? Busque o seu conhecimento. Busque ler sobre os assuntos. Busque estudar sobre os assuntos. Não se contente com o senso comum. Infelizmente, muita gente terceiriza a sua responsabilidade de leitura, de pensar, de refletir e tudo que os outros dão, ou ministram, ou comentam, ou
nos estudos passam, eles absorvem sem o menor questionamento. Nesse primeiro ponto de terceirizar, eu quero comentar sobre dois aspectos. O primeiro é que por que terceirizamos a nossa responsabilidade da construção do pensamento, do conhecimento? Porque não fomos ensinados a pensar criticamente. Essa que é a verdade. O Valbert Veras, no livro Intensamente, ele usa até uma expressão engraçada que ele diz o seguinte, ele diz que não fomos ensinados a pensar criticamente. Bem, pelo menos a pensar. Bem, pelo menos criticamente, ele diz, né? É que ele diz o seguinte, na minha infância, a adolescência e a juventude, ele não usa essas palavras, ele usa a bestolência e juventude. Ou seja, é muito engraçado, mas o fato é que não fomos ensinados a pensar. Não fomos ensinados a ter um senso crítico. E por não termos sido ensinados a ter um senso crítico, nós terceirizamos. Nós nos acomodamos e não procuramos averiguar os fatos. Não com desdenho, não desacreditando de tudo e de todos, mas averiguar, saber direitinho o que leva uma pessoa a pensar do jeito que está pensando. Por exemplo, um ateu. O que leva um ateu a pensar do jeito que ele pensa? Quais são os livros que ele leu? Será que ele leu o oposto para ter a honestidade intelectual de dizer, olha, eu li a Bíblia tantas vezes, eu li os artigos científicos sobre ela e li os outros e eu cheguei a uma conclusão. Geralmente eles só leem a parte deles. Ou então, quando alguém fica sentido com alguma coisa que acontece dentro da igreja, como resposta e uma forma de vingança, ele começa a detonar e aí faz o que muitos chamam de teologia reversa, alguma coisa aí. A gente nem perde tempo com essas besteiras. O fato é que isso existe. Terceirizar a responsabilidade da construção do conhecimento, dois pontos que a gente precisa comentar sobre isso. O primeiro é que não fomos ensinados a pensar criticamente. O segundo é que o ser humano ele também é dado ao efeito manada, ou seja, nós gostamos de ir a multidão, nós gostamos de ir no fluxo, nós gostamos de ir pela maioria. Tem até um ditado, né, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre, gente, nem sempre. Há momentos, há situações, há certos assuntos que a maioria estão sim errados, que a mídia controla os meios pelos quais se constrói um senso comum. Se constrói um senso comum a partir da moda, a partir de uma série de fatores que imperam e influenciam a sociedade. Esse é o primeiro ponto. Terceirizar a responsabilidade da construção do conhecimento. Eu falei dois pontos. Não pensar criticamente e o efeito manada. O segundo ponto é entender que tudo que eu tinha de aprender, já aprendi. O pior é que esse vem disfarçado, camuflado, em forma de piedade. Como assim? As pessoas, muitas delas, que se utilizam desse conceito, mesmo nas entrelinhas, eles vão dizer o seguinte, porque eu aprendo direto com Deus. Eu não preciso de livro, eu acho uma besteira comprar livros, eu acho uma perda de tempo se envolver com esse tipo de coisa, porque eu aprendo direto, meu canal aqui é direto. É um ledo engano, porque Deus se utiliza das pessoas para nos ensinar. A prova é que se você tomar aí a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, se não me falha a memória, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, 8, o verso 26, você vai ver que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho e desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E você sabe da história, o eunuco etíope, né? E ele está lendo Isaías, e Filipe pergunta, entendes o que lê? E ele diz o seguinte, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Ora, todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos sermos assistidos nas nossas limitações.
Nós precisamos aprender uns com os outros. Então, o fato é que esse segundo ponto, ele sempre vem disfarçado. Eu não preciso de... Eu não sou dado à leitura, aos estudos, às pesquisas, porque Deus me revela. Sim, meu irmão, Deus revela. A gente sabe que Deus... existem textos como Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Maravilha, Deus faz isso, mas Deus também sempre se utiliza das pessoas para nos ensinar muitas coisas. E a gente precisa admitir isso. A gente precisa estar aberto ao ensino. Uma vez que você entende que tudo que tinha de aprender já aprendeu, isso é muito perigoso. O pior é que nunca é de uma forma assim, por assim dizer, descarada, desprovida de capa. Sempre esse ponto aqui, esse segundo ponto, ele vem com a capa de piedade. Disfarçado de piedade. Disfarçado de uma ligação sobrenatural. E na realidade a gente precisa entender que Deus deixou os homens, Deus deixou mestres, Deus deixou pastores, Deus deixou pessoas dadas, voltadas ou vocacionadas aos estudos para que a gente aprendesse com eles. Essa é que é a verdade. Pensar desse jeito atrapalha os estudos teológicos. E por último, o terceiro lugar e último, é entender que as minhas preconcepções, eu preciso somente ir à Bíblia para embasá-las. Em outras palavras, usar os estudos para embasar aquilo que já está na minha mente, já está previamente concebido na minha mente. Ou seja, eu só me utilizo da Bíblia no pretexto de validar aquilo que eu acredito, aquilo que eu senti subjetivamente, e eu ponho na responsabilidade do Espírito Santo. Ainda culpo o Espírito Santo, que não tem nada a ver com essas coisas. E aí ele joga a culpa para o Espírito Santo e diz que eu senti de falar assim, eu senti disso, senti daquilo. Meu irmão, sinta de aprender. Sinta de aprender. 3 fatores que atrapalham os estudos teológicos. O primeiro deles é responsabilizar os outros e não procurar ler, averiguar, estudar, fazer as suas anotações. Né? A gente sempre precisa aprender uns com os outros. Terceirizar não quer dizer que eu não vou confiar em ninguém. Não, a gente precisa uns dos outros. Mas a gente precisa do esforço individual, da leitura, da pesquisa, de marcar, enfim. Infelizmente, isso acontece porque nós não fomos ensinados a pensar criticamente e somos dados ao efeito manada. Esse é o primeiro ponto, a terceirização dessa responsabilidade. O segundo que falamos é entender que tudo que tinha de aprender já aprendemos. Nesse ponto, nunca vem assim na limpa. Sempre vem disfarçado de piedade, de espiritualidade. Aprendo direto com Deus. E lê do engano, porque Deus sempre vai se utilizar das pessoas para nos ensinar. Por isso que a gente vai para a igreja, porque tem alguém que se esforça para aprender, se esforça para buscar em Deus, na palavra de Deus, em oração. O Espírito Santo vai trazendo iluminação e a gente aprende uns com os outros lá em comunidade. Em terceiro lugar, usar os estudos teológicos somente para validar aquilo que eu acho, aquilo que já estou previamente, aquilo que já está previamente concebido na mente. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Infelizmente, acontece com muito mais frequência do que a gente pensa. A desonestidade intelectual está aí. E, infelizmente, muitas pessoas, ao menor sinal de ler um termo, eles acabam atribuindo a esse termo um único significado, sendo que nem conseguiram entender o que o autor quis dizer. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos. Espero que você tenha gostado. Meu muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez eu peço para você visitar aqui a descrição e nos ajudar. Apoie o nosso canal. E é isso. TND Clube Teológico vem com algumas dicas e espero que você possa ser edificado com elas. Até a próxima!